Queridos, na sequência desse tempo maravilhoso, tremendo que nós estamos tendo aqui, quantas coisas da parte de Deus nós já ouvimos através dos cânticos, através desse testemunho da Solange, que sempre nos abençoa com a sua vida, com a sua história, o seu testemunho, agora com o seu livro. Quero convidar você a refletir comigo no Salmo 131. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus no Salmo 131. Salmo que faz parte da coletânea dos salmos de romagem, cânticos de peregrinação. São 15 salmos, aí começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134. E nós vamos hoje compartilhar o Salmo 131. Ele é curto, são 3 versículos, mas traz preciosas lições de Deus para nós. Amém? Vamos lá, eu vou ler aqui o Salmo 131 e na sequência nós vamos compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, me acompanha aqui, Salmo 131, você na sua Bíblia ou aqui na projeção. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E o versículo 3, o último versículo: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Este salmo fala de esperança. Esperança. Os salmos de romagem ou cânticos de peregrinação, eles eram citados, cantados durante as peregrinações religiosas do povo de Deus à cidade santa, ao templo de Jerusalém. Eles faziam isso pelo menos uma vez por ano. E nós já em outros momentos aqui, nós já compartilhamos outros salmos que fazem parte do salmo de romagem ou cântico de peregrinação, e nós também falamos aqui que nós estamos em uma peregrinação. Nós estamos aqui como cristãos, filhos de Deus, numa jornada, numa peregrinação rumo à nossa Jerusalém celestial. E nessa trajetória nós precisamos ter a nossa esperança fortalecida em Deus. Essa esperança confiante em Deus, ela é essencial para que a nossa fé não se desfaleça. Essa esperança, ela é o combustível que nos mantém em movimento. É o combustível que nos mantém na direção de Deus. Portanto, essa esperança, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. Queridos, e a esperança cristã, a esperança bíblica, ela é muito mais do que ter uma atitude alegre e positiva diante das aflições, diante dos desafios. A esperança bíblica, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que acreditar que algo vai acontecer, algo bom vai acontecer. Ela é muito mais do que esperar que dias melhores virão. Isso é esperança, mas a esperança bíblica, ela é muito mais do que isso, porque ela está fundamentada em Deus e em suas promessas para nós. Mas 2 coisas aqui neste salmo, Salmo 131, podem nos atrapalhar no cultivo dessa esperança confiante em Deus. E que o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve que lidar na sua trajetória. Que é um coração orgulhoso e uma alma inquieta, agitada, insatisfeita. É isso que nós vamos ver aqui no Salmo 131. E Davi teve que lidar com isso, assim como eu e você, nós precisamos lidar com isso, para que a nossa esperança
não vá embora, não seja enfraquecida, mas que seja alimentada. E como Davi fez? Inclusive ele encoraja o povo de Deus a ter essa esperança fortalecida e cultivada no Senhor. E Davi faz duas coisas aqui, e são essas duas lições que eu quero destacar hoje com você. Primeiro, versículo 1, vamos lá, Fê, por favor. O que Davi fez e como ele encoraja o povo para ter essa esperança renovada, cultivada no Senhor. Versículo 1: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Primeiro, o que Davi faz, o que nós precisamos fazer, submeter o nosso coração, a sede de todas as emoções, vontades, sentimentos, submeter o nosso coração a Deus. Se nós fizermos uma leitura rápida aqui, já dá a impressão de que Davi ele está sendo orgulhoso. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, Senhor. E os meus olhos também não são arrogantes. Dá uma impressão que Davi já está sendo orgulhoso aqui. Numa lida rápida nessa sua afirmação. Mas a verdade é que o que Davi está fazendo aqui é reconhecendo que este pecado, o pecado do orgulho, ele reside no coração humano. Ele é congênito, ele é característico do ser humano desde o seu nascimento. O que Davi está fazendo aqui é reconhecendo isso. Davi, ele é um rei respeitado, ele era um rei respeitado, um rei temido, um rei admirado, um rei elogiado, um rei bajulado. E isso era mais do que suficiente para ele manter-se orgulhoso. Isso era mais do que suficiente para ele se manter soberbo, vaidoso, autossuficiente, autoconfiante. E às vezes em que Davi se sentiu assim, ele pecou, como por exemplo com Batseba. Se sentiu muito autoconfiante, não foi à guerra, e ficou lá, e pecou, adulterou, cometeu homicídio e assim por diante. Esse excesso de autoconfiança, de autossuficiência. Davi sabia muito bem o que estava falando. E nós também não podemos nos esquecer que Satanás se rebelou contra Deus porque ele quis ser igual a Deus. Adão e Eva também pecaram porque eles também quiseram ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, Davi sabia muito bem o quanto o orgulho é danoso para o ser humano, para nós. E ele aqui submete o seu coração a Deus. E você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com a esperança? Tem muita coisa a ver. Sabe por quê? Porque o pecado do orgulho, ele nos faz sermos dirigidos, conduzidos por nós mesmos. O eu assume todo o controle da nossa vida. E quando o eu assume o controle total de nossa vida, Deus deixa de ser a fonte de toda a satisfação, de toda a felicidade. Deus deixa de ser o nosso bem maior. A Solange disse isso aqui, Ele é meu bem maior. Meu benzão, amigão. Isso é intimidade. E quando Deus deixa de ser a fonte de toda a satisfação, quando Deus deixa de ser a nossa fonte de felicidade, quando Deus deixa de ser o nosso bem maior, nós passamos a ser nossos próprios e únicos provedores. Passamos a ser autossuficientes e passamos a achar que isto basta. E assim nós não conseguimos esperar no Senhor
E assim nós vamos ter dificuldade de ter a nossa esperança no Senhor, porque nós nos bastamos por nós mesmos. Davi sabia desse perigo. E ele sabe disso, ele sabe que o seu orgulho torna impossível esperar no Senhor. É um grande obstáculo. E o que ele faz então? Longe de alegar perfeição, Davi ele se curva diante de Deus, Davi se submete a Deus, é um reconhecimento humilde dele, de sua própria limitação, de sua própria pequenez diante dos desafios da vida e diante da soberania de Deus. Davi ele tem uma compreensão de quem Deus é e de quem Ele é. Nós precisamos dessa compreensão, segundo a palavra de Deus, de quem Deus é e quem nós somos, dependentes dEle. Nós precisamos submeter o nosso coração a Ele. Foi isso que Davi fez aqui, e nós vemos isso no versículo 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Senhor, não são arrogantes os meus olhos. Senhor, eu me submeto ao Senhor. Eu quero que o Senhor controle totalmente a minha vida. É isso que Davi faz aqui, e é isso que nós devemos fazer. E quando? Constantemente. Deixa eu perguntar para você, mas você não precisa responder aqui, né? Só reflita. Como é que você se comporta quando você recebe muitos elogios? Como você fica, como você se comporta? E olha, não é pecado você se sentir bem. Não é isso, eu não estou dizendo isso aqui, né? Mas como você deixa esses elogios ajustarem as suas expectativas da vida, né? Como é que você se comporta quando você é bem-sucedido naquilo que você faz e faz muito bem? Como é que você se comporta? Como que eu me comporto? Será que nós deixamos isso criar uma raiz de orgulho, de soberba, de arrogância em nós? Nós precisamos reconhecer que tudo isso vem de Deus e nós precisamos submeter o nosso coração no Senhor para que isso não seja nenhum obstáculo na nossa vida, para que a nossa esperança seja alimentada no senhorio, na provisão, no controle total de Deus sobre nossas vidas. E o segundo ponto aqui, o que Davi faz, está no versículo 2. Ele acalma, aquieta a sua alma. Versículo 2: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança, e o Aleph disse aqui, como a gente aprende com as crianças, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Davi fala, de fato, acalmei, aquietei e tranquilizei a minha alma. Davi teve que ter atitude. Talvez Davi estivesse lutando contra algum desejo desenfreado, algum desejo, alguma concupiscência, algum desejo do seu coração que estava dominando ele. Talvez ele teve que lidar com isso. Talvez Davi estivesse ansioso demais, preocupado demais com as coisas desta vida. Ou talvez Davi estivesse reclamando, murmurando demais, sendo ingrato com Deus. Mas seja o que for, isso deixava Davi inquieto, deixava Davi agitado, e isso diminuía a sua convicção, ou poderia estar diminuindo a sua convicção do poder, da bondade e da provisão de Deus na sua vida. E o que ele faz? Ele precisa se aquietar, se tranquilizar, descansar no Senhor. Ele faz isso. Olha de novo a submissão, a obediência a Deus no processo de esperar no Senhor.
Fala sério, você consegue descansar e esperar no Senhor? Eu consigo descansar e esperar no Senhor quando eu estou inquieto, ansioso, agitado, preocupado. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas eu preciso fazer como Davi, me aquietar, me acalmar, orar, falar com Deus, colocar toda a minha ansiedade diante dEle. É isso que Davi faz. E ele diz: eu sou como uma criança recém-amamentada ou desmamada, conforme o versículo 2. E que comparação bem feita que Davi faz aqui, para se referir à quietude da sua alma, como ele fez para se tranquilizar. Ele descansou em Deus, ele colocou toda a sua esperança em Deus. E aí uma criança recém-amamentada, desmamada, ou enfim, uma criança nessa condição, ela confia na sua mãe, que ela vai cuidar dele, que ela vai dar a ele aquilo que ele necessita, o que ele mais precisa. Essa criança confia em sua mãe, de que ela vai dar tudo o que ela precisa para ela, e ela descansa nisso. É o que Davi está dizendo: eu sou como essa criança, eu sei que Deus está cuidando de mim, e não vai adiantar eu ficar ansioso, inquieto, agitado de um lado para o outro. Então eu relaxo, eu descanso, eu confio em Deus, como essa criança, porque eu sei que Ele sabe de todas as minhas necessidades, está cuidando de mim. Davi acalma e tranquiliza a sua alma como uma criança, cultivando a sua total dependência de Deus, queridos. Uma criança, ela depende totalmente dos adultos. Concorda comigo? A Manuzinha depende totalmente da Marta. A Marta está falando, é isso aí, da Marta e do Rogério. Assim como o Manu reconhece que tudo vem do papai e da mamãe, como uma criança, Davi reconhecia que tudo vinha de Deus. E me diga uma coisa, como é que uma criança alimentada, bem alimentada e cuidada, como é que ela fica depois? Relaxada, descansa, super satisfeita. E é assim que Davi fala que está. Estou satisfeito com Deus, com aquilo que Ele me dá, com aquilo que Ele faz por mim e em mim. Davi se dá por satisfeito. E quando nós nos damos como satisfeitos diante de Deus, nós começamos a praticar, sabe o quê? O contentamento. Davi estava satisfeito em Deus, como uma criança recém-amamentada, descansando em Deus, aprendendo a viver com aquilo que Deus está lhe dando. Por isso que ele diz no versículo 1, na parte B, eu não busco coisas maravilhosas demais para mim, porque eu me satisfaço com aquilo que o Senhor está me dando. Aprendendo a viver com aquilo que Deus lhe dá. Nós precisamos aprender a lidar, a descansar em Deus, entendendo, reconhecendo que Ele está sendo o nosso Deus provedor. Em outras palavras, o que Davi fala: me contento, Senhor, com o que o Senhor me dá, como uma criança recém-alimentada, amamentada. Estou satisfeito. Sei que o Senhor vai cuidar de mim, vai continuar cuidando de mim. É isso que Davi faz. Isso é fácil? Não. É um ato de fé. Essa esperança alimenta a fé. E a fé também caminha junto com essa esperança. Impressionante como Deus usa as crianças para nos ensinar, não é verdade? O Aleph mesmo disse isso aqui, né? Temos muito o que aprender com as crianças. E Deus usa as crianças aqui para nos ensinar também a depender dEle e a esperar nele.
elas dependem totalmente dos pais adultos e nós dependemos totalmente de Deus. E Ele é o nosso Pai. Nós chamamos, cantamos, dizemos que Deus é o nosso Pai. Então está na hora de viver conforme isso que nós declaramos e falamos e cantamos. Se Ele é Pai, Ele cuida de nós. E Ele tem cuidado de nós, né? Queridos, nós não conseguiremos cultivar a esperança em Deus se nós não praticarmos essas duas verdades. Submeter o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas capacidades, tudo que nós temos de melhor, nós devemos submeter a Deus. E devemos também aprender a depender totalmente de Deus para acalmar, tranquilizar a nossa alma nele. E quando tudo isso estiver ajustado no seu devido lugar, essa esperança em Deus, ela vai ser como uma âncora para a nossa alma, conforme Hebreus diz isso lá no capítulo 6, versículo 19, que essa esperança é como uma âncora para a nossa alma. E aí, âncora, eu fiquei pensando na âncora, né? Qual o papel da âncora num barco, num navio, né? O que a âncora faz? Ela dá firmeza, ela dá estabilidade para o navio ou para o barco em águas turbulentas e agitadas, né? E a esperança em Deus, de que Ele está cuidando, provendo tudo aquilo que nós precisamos, vai nos tranquilizar, vai nos dar estabilidade espiritual, vai nos dar firmeza em dias difíceis como nós estamos vivendo. Esperança. Esperança segundo Deus, a esperança bíblica, é isso que nós precisamos cultivar. E como nós falamos no começo, essa esperança ela é fundamental para a nossa jornada rumo à nossa casa. Essa esperança é fundamental, queridos, para nos manter na nossa jornada. E essa esperança, como nós falamos no começo, está fundamentada em Deus, nos seus atributos e nas suas promessas. A nossa esperança está fundamentada em Deus, porque Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo. Porque Deus, Ele é imutável e fiel, suas promessas sempre se cumprem. Ele é onipotente, nada pode impedir o seu agir. E também a nossa esperança está estabelecida, fundamentada no futuro, na promessa futura. Jesus Cristo voltará. Ele vai voltar para nos buscar aqueles que lhe pertencem, buscar a sua igreja. Nós um dia estaremos com Ele. Essa é a esperança. Nós não podemos abrir mão dessa esperança. Nós precisamos cultivar, alimentar essa esperança. E eu quero encerrar lendo duas passagens bíblicas com vocês, de tudo aquilo que nós precisamos conhecer de Deus, para termos essa esperança alimentada, cultivada, está revelado em sua palavra. Eu quero ler com vocês Salmo 130, versículo 5. Espero no Senhor, esperança, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra, aquilo que Deus disse, na sua promessa, suas promessas, eu coloco a minha esperança. E o Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes de onde? Da sua palavra, das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E que nós possamos falar, declarar, como Davi fez. Fê, por favor, coloca o versículo 3 de novo, do Salmo 131. Que eu e você possamos dizer com fé, como Davi fez. E no lugar de Israel, você coloca o seu nome, eu coloco o meu nome. Põe a sua esperança no Senhor, ó Rogério, desde agora e para sempre. Amém?